Bom dia! Tudo joinha, seu Nelson? Tudo bem, graças a Deus? Oi, Ali, tudo bem? A Dani, bom dia! Bom dia, glória a Deus, né? Por mais um dia. Hoje já quarta-feira, é isso? Meu Deus, a semana tá voando. Oi, Lourdes, tudo bom? Bom dia para você. E vamos continuar, né, com a nossa leitura hoje, que gostoso. Já estamos no 59 de Isaías, você está acompanhando aí na tua Bíblia. A Valnice, tudo bom? A Simone. Bom dia, Simone. Obrigada pelas flores, que lindas. Bom dia. Deus abençoe vocês grandemente. Então vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje, nesse Isaías 59. Ontem a gente leu o finalzinho já de 58. Eu tinha um versículo que eu ia sublinhar aqui, que eu achei muito lindo. Depois eu leio de novo para lembrar. E então, no 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Quantas vezes a gente já leu isso aqui em Isaías, né? A mão do Senhor não está encolhida, quer dizer, ela está estendida para ajudar. O favor de Deus está disponível para nós, né? Para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Isaías alertando aqui a respeito daquilo que Deus estava colocando no coração dele, que não era que Deus não queria fazer, ou que Deus não estava ouvindo aquilo que era a necessidade do povo, mas que as iniquidades, as coisas erradas que o povo estava fazendo, estava causando uma separação entre Deus e o povo. Né? E da mesma forma hoje, o pecado é o que nos separa de Deus. Deus é santo, 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 como a língua hebraica enfatiza. Quando algo é muito importante, ele repete 3 vezes para enfatizar aquela palavra. E a santidade de Deus, a gente precisa entrar nessa santidade. Nós, pelos nossos próprios esforços, a gente não tem condições nenhuma de fazer isso. Só pela misericórdia do Senhor, pelo sangue de Jesus. E hoje nós estamos lavados no sangue de Jesus, porque a palavra diz que aquele que ouviu a palavra e nela creu, recebe o Espírito Santo como um selo da promessa, a promessa de uma vida eterna com Deus. Então nós podemos estar em comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Não precisamos mais daqueles sacrifícios como era feito lá no Antigo Testamento. Mas ainda que a gente está em Cristo, a gente não está isento de pecar, não está isento de errar, né? Tudo bem, Pascoal? Olha que bom que você pode participar com a gente. Seja bem-vinda. Tudo jóia? Tá trabalhando já, né? Que bom, fico bem feliz por isso. E hoje a gente não está isento de pecar, né? Nós não somos santos, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos santifica. Ele nos dá a condição de andar pelo lugar reto, de fazer aquilo que é certo, de corrigir os nossos caminhos o tempo todo. A gente tem condições de corrigir os nossos caminhos. E lá em 1 João, o apóstolo diz assim, que ele falou assim, aquele que diz que não tem pecado, já é pecador, já pecou porque está sendo mentiroso, porque todos nós pecamos, não às vezes por atitudes, mas por pensamentos, por palavras. Jesus falou que a lei, ele veio para cumprir a lei, né? E não para excluir, para tirar alguma coisa da lei. Todas aquelas ordenanças que Deus fazia lá no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. Só que Jesus, ele lá no comecinho de Mateus, ele fala ali das bem-aventuranças, né? Lá pelo capítulo 5, 6, e ele fala ali o quão essa lei do Espírito é mais acirrada ainda do que a lei que estava estabelecida lá pelas tábuas da lei que Deus deu para Moisés.
Porque o Espírito Santo em nós, ele sonda os nossos corações e ele revela a intenção com que a gente faz as ações. Não propriamente as ações em si, mas a intenção com que você faz cada coisa. Ele diz assim que aquele que desejar o mal, né, ele fala assim, lá na lei está escrito, não matarás. Porém, em verdade eu vos digo que aquele que odiar o seu irmão, que chamar o seu irmão de imbecil, algumas traduções falam, né? De tolo, de bobo, já o matou no seu coração. Então, só o fato de você alimentar um sentimento ruim com relação a outra pessoa, você já infringiu a lei de Deus, já é digno, já necessita da misericórdia de Deus. Então, e o que a gente faz então? Não tem o que fazer? Não, a gente precisa se arrepender. A palavra em arrependimento é corrigir o nosso caminho, é mudar, fala de metanoia, de mudança de mente. A gente precisa mudar a nossa mentalidade para que a gente possa experimentar a vontade de Deus para nós, para que a gente possa nos corrigir diante dele e andar debaixo da santidade do Altíssimo. E esse corrigir se arrepender, é pedir perdão para o Senhor pelas coisas erradas e mudar totalmente de direção. Se você estava indo para a direita, vai para a esquerda, muda totalmente o rumo daquele caminho que você estava seguindo. Isso é o arrependimento. E o Espírito Santo nos leva a esse arrependimento. Pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje nós temos um guia dentro de nós para nos indicar o caminho que a gente deve andar. A escolha de seguir por ali ou por lá é nossa, sempre é nossa. As nossas escolhas é que determina a direção que a gente vai seguir. Mas Deus nos sinaliza qual que é a perfeita vontade dele para que a gente alcance o propósito que ele tem para nós, de ser feliz, né? De ter uma vida abundante nessa terra. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e para que a gente possa ter uma vida eterna com Deus. E então aqui nesse contexto, o povo de Israel, como a gente já viu nos capítulos anteriores, eles estavam totalmente alheios à vontade do Senhor. E aí o povo, em determinados momentos, eles jejuavam, eles demonstravam aquele arrependimento, colocando roupas de saco, panos de saco e colocando cinza sobre a cabeça, que era um ritual conhecido na época que eles faziam para demonstrar um arrependimento, só que o coração deles estava longe de Deus. Em verdade, eles não estavam fazendo aquilo que Deus tinha ordenado para eles. Eles estavam seguindo a outros deuses e fazendo rituais pagãos para cultuar outros deuses. E isso desagradava o coração de Deus e impedia o Senhor de se aproximar deles, porque Deus é santo, santo, santo. Ele não pode compactuar com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado. Deus nunca vai deixar de ser Deus para fazer aquilo que a gente quer. A gente que precisa nos colocar debaixo do esconderijo, entrar debaixo desse esconderijo do Altíssimo e habitar a sombra do Onipotente, como fala lá no Salmo 91. Nós é que precisamos corrigir os nossos caminhos e nos colocar debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Todos os dias nós precisamos corrigir os nossos caminhos, colocar diante do Senhor, é por aqui que eu devo ir, né? Se você fez alguma coisa, o Espírito Santo vai te mostrar se aquilo está errado. Se arrependa diante do Senhor, peça perdão às pessoas envolvidas quando necessário e endireita os teus caminhos, para que a graça e o favor de Deus possa nos acompanhar por onde a gente for, né? No 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Lembra que eu falei que os rituais pagãos que eles faziam ali naquela época, eles ofereciam os próprios filhos em sacrifícios a esses outros deuses, para conseguir favores, e não é assim. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais e muito menos de pessoas, misericórdia. Deus nunca exigiu isso do povo. Os deuses antigos, eles alimentavam-se, né? Esses
essas entidades e coisas que se aproveitam da fé do povo, solicitando sacrifícios ali, até humanos, para ceder favores a eles. Mas tudo isso é um engano muito grande, né? Só existe um Deus, o único Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus Pai, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não passasse por dificuldades, mas que herdasse a vida eterna. E Deus tem nos preparado para a gente ter uma vida eterna com Ele, né? Glória a Deus por isso. O Evangelho de Deus é tão simples, o Evangelho do Senhor Jesus é tão simples, e às vezes a gente complica tanto, porque a gente gosta, né, de coisas difíceis, né? A Marlenice dizendo, né, que Deus está no comando, e tá mesmo, Marlene, de todos os nossos caminhos. Se a gente entrega as nossas vidas nas mãos dele, ele dirige os nossos passos, mas a gente precisa obedecer, porque Deus nos deu algo que é o livre arbítrio, né? Ele nos deu essa condição de escolha por amor. Quando ele plantou aquela árvore lá no meio do jardim, que criou toda essa confusão, né? Que Adão escolheu pecar, escolheu fazer aquilo que não era ordenança de Deus. Deus estava colocando ali para o homem uma condição de escolha. Se Deus quer que a gente o ame por opção, né? Não por ordenança. Deus não obriga ninguém a amar e seguir a Ele, mas Ele nos indica que aquilo é o melhor para nós, porque Ele nos criou, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele sabe qual que é o melhor caminho para nós. E Ele deseja que a gente escolha esse melhor caminho, porque Ele sabe qual que é o propósito que Ele criou você. Aquilo que vai te realmente trazer felicidade, que vai te trazer alegria em realizar. E é isso que Ele quer para nós, né? Deus quer que a gente seja feliz. Uma vez eu ouvi um pastor Pio, que ele fala assim, gente, Deus não é diabo, né? Deus não é mal. Às vezes a gente pensa, né? Ai, Deus vai castigar, Deus tá pisando a mão, Deus tá fazendo isso. Não, a Bíblia fala que Deus não tenta a ninguém, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, se a gente é colocado diante de nós, aquilo que a nossa alma tem inclinação, né? São as tentações, mas a escolha de seguir por aquele caminho e fazer aquilo que é errado é nossa, porque a gente sabe que é errado. O Espírito Santo nos orienta que aquilo é errado. A paz, Ana, tudo bem? Bom dia. E a gente precisa fazer as escolhas certas todos os dias. Todos os dias coloca-se diante de nós. Se a gente for anotar quantas escolhas a gente tem que fazer no dia, quantas escolhas, desde que roupa você vai colocar, até que horas que você vai sair de casa, né? Se você vai escolher protelar o despertador a hora de acordar e depois fica tudo atropelado e sai fazendo as coisas tudo correndo risco, às vezes até no trânsito, por conta de 5, 3 minutos, né? As escolhas são nossas. Nós fazemos as escolhas todos os dias. E Deus, ele sinaliza aquilo que a gente deve fazer, mas Ele não nos obriga a andar por ali. A escolha é sempre nossa, né? Por amor, Deus nos deu esse livre-arbítrio, essa condição de escolha, mas Ele almeja que a gente escolha aquilo que é reto. Ele nos mostra aquilo que é reto. Desde o Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ainda não habitava dentro do homem por conta do pecado, Deus usava dos profetas para sinalizar para eles, olha, segue por aqui, anda por aqui. Mas Deus não obrigava eles a seguirem. Só que cada vez que eles escolhiam desobedecer, Deus não podia compactuar com aquilo, não tinha como Deus se aproximar daquilo que era pecado, daquilo que era errado. A única forma deles comungarem ali com a presença santa de Deus era andando também nessa santidade, né? E é assim até os dias de hoje. Para que Deus possa ser presente nas nossas vidas, a gente precisa nos submeter à autoridade dele e andar nos seus caminhos, né? É a maneira da gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E não viver as nossas próprias vontades, que nem sempre e geralmente não nos levam
para aquilo que realmente é bom, agradável e perfeito para nós, né? Nós lemos o 3, né? Mas eu vou repetir o 3 e pra gente entrar no 4. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, nós tínhamos lido só até aqui, né? E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam olhos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não podem cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Nossa, que intenso tudo isso, né? A hora que eu leio tudo isso aqui, eu fico imaginando, fico vendo o rumo que o nosso país está levando, tá andando, leis iníquas, injustas, prestes a serem aprovadas. A gente está andando pelo caminho da iniquidade, fazendo aquilo que é errado, né? Dando lado para a corrupção, para aquilo que é torto, e tudo isso afasta as bênçãos de Deus e todo o povo padece. Nós estamos todos no mesmo barco, né? E essa divisão toda que a gente vê no nosso país não traz a bênção de Deus para nós. Tem um salmo que fala a respeito disso, né? Quão bom e agradável é que todo o povo viva em união, porque ali Deus derrama a bênção. Não tem como a gente receber a bênção de Deus se a gente anda em desunião, se a gente não confia um no outro, se a gente não intercede um pelos outros em amor, né? Quão falho a gente é. A gente lê um trecho desse e pensa, é lá em Israel, né, que estava acontecendo isso, há muitos anos atrás, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, fala isso lá no livro de Romanos. Então, todo tempo que a gente lê a palavra, ela é viva. Em todo tempo que você lê, ela vai trazer, estampar para nós a nossa realidade, aquilo que a gente precisa viver. E a gente vê o quão afastado de Deus a gente vive como nação. Não é porque o outro lá tá fazendo errado, eu vou falar mal e não tenho nada a ver com isso. Não, o povo padece quando há iniquidade. Como eu já comentei, vocês têm os livros aqui da Bíblia que falam a respeito dos reis de Israel. Ontem a gente ainda falou sobre isso, né? Em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas. São livros que contam, que narram a trajetória do povo e os reis que passaram pela nação. E a gente vê claramente ali que quando o povo se desviava do caminho certo, o povo sofria, todo o povo sofria e faltava paz, eles não tinham paz, né? E lá falam dos reis, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Muitos deles erraram, e aí o povo todo padecia, vinha tempo de fome, eles perdiam as batalhas, né? E tudo, as coisas não iam bem. E quando vinha um rei que era justo, que fazia aquilo que era reto aos olhos de Deus, o povo prosperava. O reinado de Davi foi o mais próspero de toda a narrativa do povo de Israel, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele trazia as bênçãos de Deus para toda a nação. O povo de Israel prosperou
grandemente durante o reinado de Davi, e depois o seu sucessor, Salomão, usufruiu de todas aquelas riquezas, né? Como a história conta que Salomão era o homem mais rico da terra, mas ele se perdeu, uma boa parte da vida dele, ele se perdeu naquelas riquezas. Mas lá no final da vida dele, ele se arrependeu, escreveu o livro de Eclesiastes, dizendo que tudo aquilo era vaidade, que ele não tinha negado nada que a alma dele tivesse desejado, mas que lá, aos 80 anos, quando ele escreveu aquele livro, ele disse que tudo era vaidade debaixo do sol, e que o verdadeiro sentido de tudo aquilo que ele tinha vivido no meio de riquezas e prazeres da vida era se achegar na presença de Deus, porque só ali ele encontrava paz, né? E a palavra está dizendo isso, que quando a gente anda nos caminhos do Senhor, a gente encontra a paz, e quando a gente vive em paz, tudo vai bem, né? O amor triunfa, né, Marlene? O amor ao próximo move o coração de Deus a nosso favor. Quem dera, né? Todos pudéssemos amar uns aos outros, como o Senhor Jesus nos amou, e andar segundo os seus caminhos. Nós somos uma nação cristã, que se diz, né, cristã, mas a gente vive tão afastado dos ensinamentos de Cristo. A iniquidade tem imperado, aquilo que é errado tem ganhado um espaço muito maior do que aquilo que é certo, e nós temos nos acostumado com aquilo que é errado, e já fica tudo normal, né? Já olha postagens, comenta coisas desnecessárias, fala mal dos governantes, levanta bandeiras que depõem contra aquilo que é certo, né? Porque é normal, porque faz parte da maioria. A palavra normal quer dizer isso, né? Tudo aquilo que faz parte de uma maioria, mas não só porque faz parte de uma maioria quer dizer que é certo. Então a gente precisa fazer aquilo que é certo, escolher de acordo com aquilo que é certo, se escolher como governante pessoas que compactuam daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, né? E interceder pela nossa nação, pelos nossos governantes, orar pelas pessoas. A palavra fala isso, que a gente deve orar pelos nossos governantes e não falar mal. Gente, não entre nessa de ficar falando mal. Vamos abençoar as pessoas que estão ali no governo. A palavra diz que toda a autoridade vem do Senhor. Então, a gente não pode ficar falando mal. A gente tem que nos colocar nessa brecha e interceder pela nossa nação, orar pelas pessoas que estão ali em situação de governo, seja no município, no estado, no país, são autoridades, e a palavra diz para a gente orar pelas nossas autoridades, para que eles endireitem os seus caminhos, para que eles pautem as suas decisões naquilo que é certo, para que a vontade do Senhor prevaleça no nosso meio, para que o povo tenha paz, para que nós tenhamos paz. Nós estamos todos dentro do mesmo barco. Isso que a gente tem que olhar o tempo todo, né? Nós somos uma nação só, e aquilo que é bom, se a bênção de Deus vem para uma nação, nós somos abençoados. Se o juízo de Deus vem para uma nação, nós também padecemos por conta disso, né? Claro, de que Deus cuida dos seus, em meio à crise que for, à necessidade que for, Deus cuida daqueles que clamam a Ele de forma individual, mas o povo, como coletivo, padece por falta de paz, né? A gente precisa clamar ao Senhor para que seja feita a vontade dEle. Jesus colocou isso como uma oração para nós. Quando orais, dize assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, que a vontade de Deus prevaleça, que seja feita a vontade de Deus, porque
raramente é feita a vontade de Deus, mas sim as nossas próprias vontades, seja qual motivação do coração for, ganância, poder, que as pessoas se desviam daquilo que é certo, né, e acabam escolhendo caminhos tortuosos, mas que a vontade de Deus seja feita em tudo, que a vontade de Deus seja feita na nossa nação, que a gente possa se arrepender como nação e nos colocar debaixo do senhorio de Jesus, seguir o nosso mestre, para que a gente possa falar que nós somos cristãos de fato, porque ser cristão é seguir a Cristo, não é só ter um título, é seguir a Cristo, é andar segundo os seus passos, é fazer aquilo que Ele ensinou. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe grandemente nesse dia e que a gente possa ser igreja, ser luz no meio do nosso povo, que a gente possa manifestar a presença de Deus por onde a gente for, porque nós temos condições para isso. A palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente não pode nos omitir, né? E nem compactuar com aquilo que é errado, mas nós podemos interceder ao Senhor naquilo que a gente não pode fazer, né? E pedir o favor e a graça de Deus sobre nós todos os dias e fazer aquilo que é reto hoje. Nós não podemos mudar um contexto todo, mas nós podemos mudar a nós mesmos. E esse é o primeiro passo para uma grande mudança. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe seu dia e até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo, às 6h16.